Estamos entrando aqui em mais uma questão que formulamos para você que vai na preparação, segue com a preparação para a prova. Escolhemos uma questão referente a uma norma regulamentadora que passou por alteração. Isso você vai ter a atualização durante o comentário. Perfeito? Em primeiro lugar, eu quero saudar o Dia Mundial da Saúde, esperando que o negacionismo desapareça de vez da nossa nação, que tenhamos daqui para frente juízo necessário para conter a pandemia com vacina, vacina, vacina. E que possamos também, cada vez mais, elevar o nível de consciência da saúde dos trabalhadores, visando retirar o país da 4ª colocação no número de acidentes de trabalho. Gastamos uma fortuna, gastamos um percentual elevadíssimo do PIB nacional com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E é por isso que estamos na questão referente a embargo e interdição. Então vamos lá. A questão dizia o seguinte: leia atentamente as assertivas indicadas, que podem ser verdadeiras ou falsas, e assinale a resposta correta. Eu quero dizer para vocês que o nosso acervo do Inquarit de provas é um acervo muito importante, que certamente é consultado pela banca examinadora. Então é necessário que você tenha atenção com o que o examinador deseja testar em cada um que faz a prova. O item 1, o primeiro item a ser analisado, dizia o seguinte: conforme o item 3.1 da norma regulamentadora número 3, que é a norma de embargo e interdição, considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, como lesão grave à integridade física do trabalhador. Esse foi o primeiro item a ser analisado. Muito bem. Esse item é falso ou verdadeiro? É certo ou errado? Embargo ou interdição, você deve considerar, aliás, quem considera não é a empresa, não é o médico, não é o engenheiro, é o auditor fiscal, é o agente de inspeção sanitária da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. As modificações que aconteceram na NR7, aliás, na NR3, a gente anda com a NR7 na nossa cabeça, né? Não largamos a 7, mas estamos falando da 3, não é? Ela veio com algumas modificações a partir da portaria 1068, que foi assinada em 23 de setembro de 2019. Nós vamos fazer alguns comentários. Por exemplo, o que a NR3 estabelece como risco grave e iminente? É toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, o item 1, que eu acabei de fazer a leitura, que você possui aí na questão,
é uma afirmativa correta. Ela está correta. Perfeito? Muito bem. Vamos para o item 2. O que traz o item 2? Conforme o item 3.1.1 da norma regulamentadora número 3, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, embargo ou interdição, ela considera embargo ou interdição, o grave e iminente risco, toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador. Até aí, tudo certinho. Senão o item 1, que já falamos, estaria errado. Até aí está correto. Muito bem. E aí ele continuou. Como, por exemplo, a PAIR, que é o nome antigo da PAIMPS, mas que ainda é utilizado. PAIR. A PAIR é uma doença relacionada ao trabalho. Mesmo que você venha pensar, poxa, mas PAIMPS, PAIR, não requer afastamento do trabalhador. Mas é um risco que pode ser grave e iminente. Então, o item 2 também está correto. Vamos para o 3. Conforme o item 3.1.1 da norma regulamentadora número 3, que trata de embargo ou interdição, considera-se grave e iminente o risco, toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, como a PAIMPS causa. Perfeito? E aqui ele mudou. Como, por exemplo, a silicose. Ela é uma doença relacionada ao trabalho, é uma doença profissional. E o item 3 é correto. Vamos para o item 4. Conforme o item 3.1.1 da norma regulamentadora número 3, que trata de embargo ou interdição, considera-se grave e iminente o risco, toda a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, como, por exemplo, a lombalgia. Errado. A lombalgia, ela pode estar relacionada ao trabalho ou não. Que é uma queixa muito comum. Aliás, é uma queixa comum de afastamento pela Previdência Social, afastamento dos trabalhadores do trabalho. Porém, pode ser hérnia de disco, pode ser uma lombalgia mecânica, pode ser uma estenose canal e pode não ter relação com o trabalho. Consequentemente, o item 4 está errado. A resposta certa, o gabarito correto, é a letra C. As afirmativas 1, 2 e 3
estão corretas. Vamos fazer aqui um bate-papo referente à norma regulamentadora número 3. Então vamos lá. A portaria 1068, de 23 de setembro de 2019, ela fez algumas modificações na NR3, que é a norma que estabelece diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos para embargo ou interdição. Nós já sabemos que a NR3 considera como grave e iminente risco, como toda a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho. Ela vai tratar de embargo ou interdição. E é preciso que você, à luz da NR3, faça a diferenciação de embargo e de interdição. O embargo implica a paralisação parcial ou total de obra. Esta resposta, aliás, esta afirmação, ela tem a ver com a segunda questão que vamos fazer o comentário e dar o gabarito. Veja que eu falei que embargo implica na paralisação parcial ou total de obra. Enquanto a interdição implica na paralisação parcial ou total de uma atividade, de um serviço, de uma máquina, de um processo de trabalho, de um equipamento. Perfeito? São várias situações aonde pode acontecer a interdição. Perfeito? Muito bem. É o auditor do trabalho, é mais conhecido aí pelas empresas como fiscal. É o agente de inspeção sanitária do atual Ministério da Economia. Ele vai tratar tanto da interdição quanto ao embargo com uma classificação. Ele vai classificar as consequências de uma obra, de um fato, de uma situação em uma obra, que é muito comum, hein? Ou de uma atividade, de uma máquina, de um serviço em uma indústria. E ele vai fazer uma classificação de consequências, que agora foi estampado na redação da NR3. Aquilo pode levar à morte? Pode levar a um acidente, a uma lesão, que nós podemos considerar, ele vai considerar. Mas nós devemos também ter esse olhar. Vai levar a uma lesão, a uma doença, a uma consequência severa, significativa ou leve. Ou não vai existir a possibilidade de acontecer acidente ou doença relacionada ao trabalho. Perfeito? Então ele vai trabalhar com estas possibilidades. A morte do trabalhador, uma lesão severa, uma lesão significativa. Quando eu falo lesão, é do acidente ou da doença,
relacionada ao trabalho. A PAIMPS vai ser severa, por exemplo, ou vai ser significativa, ou vai ser leve, ou não vai haver possibilidade. Normalmente, quando acontece da presença do auditor visando o embargo de uma obra ou interdição total ou parcial lá na empresa, lá na fábrica, é porque aconteceu denúncia. Ou denúncia do sindicato, ou uma denúncia do trabalhador. Então ele vai trabalhar desta maneira. Nosso olhar também deve existir. Você deve ter essa leitura. Eles podem perguntar para você em prova. Perfeito? Muito bem. Para estabelecer, portanto, o excesso de risco e as consequências, o risco atual ou o risco de referência, o auditor ele vai utilizar esse tipo de raciocínio tanto para o embargo de uma obra como interdição total ou parcial de uma empresa. Aí entra o serviço, a máquina, o equipamento. Durante a vigência do embargo ou da interdição, a empresa pode continuar desenvolvendo mecanismos de responder ao auditor com correção daquilo que está levando à possibilidade que foi lavrada em auto. Durante a paralisação, se for uma paralisação total, afastamento, interrupção da atividade ou da obra, o trabalhador vai continuar recebendo o seu salário normalmente. Esse entendimento ele está expresso na norma regulamentadora número 3. Perfeito? E ainda existe na NR3 a possibilidade dele trabalhar com uma classificação do risco, do perigo que possa levar ao risco, uma análise do auditor e ele comparando com aquilo que existe no programa de gerenciamento de risco, estabelecido agora pela NR1, que vai entrar em vigência a partir de agosto de 2021, e com o PPRA da NR9. Perfeito? Então vamos para a questão, a próxima questão da mesma prova, né? A prova foi a de São Paulo, realizada em São Paulo em 2015. Essa prova não foi liberada para consulta, e essa prova que não é liberada é a que pode ser consultada pela banca examinadora e eles pensarem uma questão. Vamos lá. Deixa eu fazer a leitura aqui da questão, que foi a segunda que nós fizemos da NR3. Vamos lá. Segundo a NR3, o embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e eminente ao trabalhador, considerando que, e aí vem um elenco de 4 itens para você analisar e marcar a opção correta. Perfeito? Muito bem. Vamos para o item 1. A interdição, o item 1, a ser analisado. A interdição implica na paralisação parcial do estabelecimento
setor de serviço, máquina ou equipamento. Aparentemente, eu vi ontem vocês colocando as respostas nos grupos e muita gente errou. Era aí por volta de meia-noite, 1h da manhã, eu estava lá analisando e chamei a atenção até de um colega que estava colocando a resposta. Isso aí está errado. Por que está errado? Porque não é paralisação apenas parcial. Tá? É parcial ou total. É total ou parcial. Então, o item 1 está errado porque faltou quem fez a questão, quem fez esta frase, colocar tal como está na NR3. Entendeu? Está errado isso. O 2. O embargo é para obra, implica a paralisação total de obra, pode implicar em paralisação total. Serviço de montagem, perfeito, instalação, manutenção ou reforma. Tudo isso acontece em obra. Onde é que está o erro do item 2? O erro do item 2 é porque ele colocou, implica a paralisação total. É total ou parcial. Então, o item 2 está errado. Perfeito? O 3. Durante a vigência da interdição ou do embargo, podem ser desenvolvidas atividades necessárias à correção da situação de grave e iminente risco. Perfeito. Desde que adotadas adequadas medidas de proteção dos trabalhadores envolvidos. Correto. Durante a vigência da interdição, o que a empresa, ou do embargo de uma obra, o que a empresa deve fazer? O que a organização deve fazer? Tomar providências para corrigir o que está determinando o embargo ou interdição total ou parcial. Perfeito? O item 3 está correto. O item 4. Durante a paralisação decorrente da imposição de interdição ou embargo, os empregados devem receber os salários como se estivessem em efetivo exercício correto. Está expresso na norma regulamentadora número 3, mesmo com as modificações implementadas a partir de setembro de 2019. Perfeito? Comentários que fiz aqui, mas o que você está estudando, o que você viu no revisando, no revisaço que acabamos de fazer agora, na última semana de março, que está disponível aí para os interessados, isso vai levar você a, se cair NR3, não errar a questão. Prometo que vou fazer algumas outras questões referente a normas regulamentadoras e nós vamos avançar cada vez mais na revisão destas normas. Perfeito? Quero aí agradecer a atenção que vocês estão desenvolvendo a esses comentários de cada questão. Nós vamos continuar. Nós já estamos disponibilizando para vocês um caso clínico que vocês terão que resolver e terão que responder às formulações. Da mesma maneira que você vai encontrar casos clínicos na prova que vai acontecer em outubro. E para você que está interessado também em ficar atualizado, você que já tem o título de especialista, é uma oportunidade. No dia 8 de maio estaremos transmitindo pela plataforma Zoom um sábado inteirinho de casos clínicos devidamente comentados por mim. Perfeito? Boa noite.
ou bom dia, como você estiver assistindo. Um abraço.